Olha, definido o local onde acontecerá a votação do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Timbó. A Prefeitura de Timbó, através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, informa que o local de votação do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será na Escola Polidoro Santiago, na Rua Benjamin Constante, 164. A eleição acontece no dia 1º de outubro, que irá eleger 5 conselheiros. O mandato tem duração de 4 anos, iniciando em janeiro de 2024. Os candidatos você confere no site da Prefeitura de Timbó. Muito bem, olha só, por conta do feriado nacional da Independência do Brasil, nessa quinta-feira, dia 7, o cronograma de coleta desse dia foi alterado. Então não haverá coleta de resíduos orgânicos no dia 7 de setembro. E a coleta desse dia, na verdade, vai ser realizada no dia 11 de setembro, na próxima segunda-feira, nos bairros Centro, Cedrinho, Capitais, Tiroleses, Nações e Imigrantes. Também não vai ter coleta de resíduos recicláveis no dia 7. A coleta dos recicláveis ficará então para o dia 14 de setembro, nos bairros Vila Germer, Quintino, Fritz Lorenz e também no Industrial. Fique atento, portanto, aí ao cronograma de coletas desta quinta-feira. Olha, o deputado Oscar Guitz reúne produtores de leite do Alto Vale em audiência pública. O deputado estadual Oscar Guitz, do PL, promoveu audiência pública no Alto Vale para discutir a situação dos produtores de leite. A região é grande produtora e sofre com os impactos da importação de países vizinhos. O encontro reuniu mais de 300 produtores na cidade de Presidente Getúlio. A crise no setor gera preocupação, principalmente entre os pequenos produtores, e muitas famílias ameaçam abandonar a atividade. De acordo com o produtor Luciano Schmitz, que atua há mais de 25 anos no setor, é necessário que o governo federal reveja as importações sob o risco de paralisação das atividades. Há famílias que vivem apenas da produção de leite e com esse cenário vamos amargar prejuízos, inviabilizando continuar, diz aí o produtor. De acordo com o deputado Oscar Guitz, que já foi produtor de leite, as importações aumentaram em mais de 18% esse ano. Nosso estado é o 4º maior produtor do Brasil, produzindo mais de 3 bilhões de litros de leite por ano. Defender o agricultor é a garantia da atividade que sustenta tantas famílias, afirma aí o deputado do PL, o Oscar Guitz. A questão toda aí também será que a saída é não permitir as importações, não importar, mas é garantir que o nosso produtor aqui tenha condições de competição também com o leite importado, né? Não ter nenhum tipo de subsídio para importação aí que desfavoreça o produtor local. E essas políticas, elas têm que ser muito bem avaliadas. A questão da importação versus a produção interna, para que o nosso produtor ele não seja simplesmente retirado do mercado por conta disso. Agora, é necessário também um investimento para que os nossos produtores tenham condições de competir. Então é necessário investir aí também em tecnologia, investir em produtividade nesse setor para que a gente tenha condições de competir no mercado global. Mas é importante essa preocupação aí do deputado do PL em trazer esse assunto à baila, discutir esse assunto que foi discutido numa audiência pública e pelo que a gente viu ali com bastante gente, com bastante público presente. Bem, Defesa Civil inicia o fechamento das comportas nas barragens de Taió e Tuporanga. Isso porque os elevados volumes de chuva registrados na região do Alto Vale, principalmente ao longo do domingo, provocaram elevação nos níveis dos rios na região. Com a condição hidrológica apresentada nos pontos de monitoramento, iniciou-se então na madrugada de segunda-feira ainda a operação das barragens de contenção de cheias, com o fechamento das comportas nas barragens Oeste, em Taió, e Sul, localizada em Tuporanga. De acordo com o Jason Pelinson, hidrólogo da Defesa Civil de Santa Catarina, a operação das barragens foi necessária pois a bacia hidrográfica do Vale do Itajaí, principalmente no Alto Vale, registrou acumulados de chuva acima dos 40 milímetros em média, principalmente na região de Tuporanga, que em casos pontuais teve registros acima de 70 milímetros. Como a chuva foi bem distribuída, o nível do rio Itajaí-Açu, em Rio do Sul, ultrapassou o limiar para início da operação das barragens, chegando a atingir 4,80 metros durante a manhã de ontem ainda.
Defesa Civil aqui de Santa Catarina também se preocupando, né? Porque essa possibilidade de chuvas com maiores volumes havia aqui para a nossa região também, mas acabou passando por perto aí e ficou lá no Rio Grande do Sul. Essa região aqui onde nós temos os maiores acumulados, ali Passo Fundo, Vacaria, fica ali na divisa, ali próximo da divisa com Santa Catarina. Então a gente escapou aqui desse volume de chuvas todo que caiu, tempestade, né, com mais vento, com granizo, enfim, não passou aqui tão perto da gente, e só que, né, temos realmente regiões aí que estão sofrendo bastante com essa situação. A CPI do MST suspende sessões e pede para Barroso reconsiderar suspensão de depoimentos. A mesa diretora da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, protocolou no Supremo Tribunal Federal um pedido para o ministro Luiz Roberto Barroso reconsiderar uma decisão que suspendeu depoimentos de servidores do governo de Alagoas. Por conta da decisão de Barroso, o presidente do colegiado, Luciano Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, cancelou a reunião da CPI que estava prevista para esta segunda-feira, ontem. A sessão de terça, hoje, na qual os parlamentares ouviriam Marco Antônio Barato Ribeiro da Silva, dirigente do MST do Distrito Federal, e de Janete Confortorim Giacomelli, ex-conselheira da Cooperativa de Crédito Rural Horizontes Novos de Sarandi, também foi cancelada. Com isso, existe a possibilidade de não haver mais sessões até a apresentação do relatório do deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, cujo prazo se encerra na quinta-feira, dia 14. Houve uma intervenção aí do Barroso para que a CPI não ouvisse e não viesse a ouvir membros aí do governo lá de Alagoas. Porque, segundo a legislação, uma CPI não pode atuar no estado. E se ouvisse membros lá do governo de Alagoas, poderia estar abrindo algum precedente, alguma questão contra o governo de Alagoas. Então, como são funcionários lá do governo de Alagoas, o Barroso usou esse precedente legal, que é um precedente legal de fato, de que uma CPI no município tem que ser aberta pelo legislativo do município. Uma CPI no estado tem que ser aberta pela Câmara Legislativa do estado, assim como uma CPI federal tem que ser aberta pela Câmara Legislativa lá de Brasília. E o Barroso se utilizou do fato deles serem funcionários do governo de Alagoas para blindar, de certa forma, o governo de Alagoas, porque poderia respingar alguma coisa nesses depoimentos lá para o governo de Alagoas. Está dentro da lei aquilo que o Barroso está fazendo, apesar de toda essa solicitação aí que está havendo dos membros da CPI, aquilo que o Barroso fez está dentro da legislação. Agora, se ele se utilizou da legislação ou se a base governista nessa CPI se utilizou dessa brecha na lei aí para impedir esses depoimentos e barrar ali a CPI, a gente sabe que tem esse tipo de artimanha dentro das CPIs e certamente o Barroso aí foi acionado para que não ouvisse essas pessoas com base nessa legislação que diz que os estados e municípios não podem ser acusados numa CPI nacional. Olha, o Ministério da Justiça e Segurança Pública recebeu nesta segunda-feira, no dia 4, as imagens do circuito de segurança do aeroporto de Roma, que registraram a suposta agressão ao ministro do STF, o Alexandre de Moraes, e aos familiares dele. Você lembra desse caso? Os arquivos vão ser enviados foram enviados ainda na tarde de ontem à Polícia Federal. 3 suspeitos são apontados como os responsáveis pelos ataques. O filho do ministro também teria sido agredido por um dos supostos envolvidos. Eles foram abordados pela Polícia Federal em julho ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e responderão em liberdade ao inquérito por crime contra a honra e de ameaça. Moraes estava na Itália com a família para uma palestra na Universidade de Siena, no Fórum Internacional de Direito. As agressões teriam ocorrido no Aeroporto Internacional de Roma. O que vai acontecer ali é o seguinte: se essas imagens tiverem alguma situação aí de agressão física contra o
ministro e o filho do ministro, pode ter certeza que daqui a pouco cai na mídia e vai estar assim, sendo a manchete de todos os jornais durante uma semana. Se não tiver nada que comprometa, que seja assim muito comprometedor, vai ser anunciado, está sob sigilo. É isso que vai acontecer. Olha, o Brasil perdeu mais de 400 mil empregos no primeiro semestre de 2023. Empresas, não empregos. Aponta levantamento. O Brasil perdeu um total de 427.934 empresas entre micro, pequenas e médias e grande porte nos 6 primeiros meses de 2023. O levantamento foi feito e cedido pela Contabilizei com base em registros de CNPJs da Receita Federal. De acordo com o levantamento, se trata de um saldo negativo entre empresas abertas e fechadas no Brasil, excluindo dessa conta os MEIs. O fechamento de empresas em relação a uns anos anteriores tem sido mais frequente do que as aberturas desde o quarto trimestre de 2021. De lá para cá, o saldo mostra que mais de 750 mil empresas foram eliminadas de acordo com o levantamento. Foram abertas nesse período 2 milhões de empresas, enquanto 2.830.000 foram fechadas. Quando você fala aqui em 400 mil empresas, nós estamos falando de saldo negativo, porque nós tivemos aí 2.830.000 empresas fechadas, mas aí no período até do quarto trimestre lá de 2021. Agora nesse primeiro semestre agora, o saldo, né? Entre as empresas que abriram e as empresas que fecharam, 400 mil empresas a mais fecharam do que abriram no primeiro semestre desse ano de 2023. O empreendedor, né? Tá difícil para aquele empreendedor para manter o seu negócio, e para aquele que também não está muito bem estruturado, e aquelas empresas que estão abrindo, né, os seus negócios aí também tem cada vez menos curta duração a vida das empresas. Está em um saldo de 400 mil empresas a mais que fecharam do que abriram no primeiro semestre de 2023. Esse é um bom indicador econômico. É um péssimo, né, indicador no sentido do resultado, mas é um bom indicador para avaliar a questão econômica, é o que eu quis dizer aqui. Olha, por unanimidade de 5 votos, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, TCE, seguiram na sessão de segunda-feira o relator Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, que pediu a punição máxima para os agentes públicos envolvidos na compra dos 200 respiradores com pagamento antecipado de R$33 milhões sem a entrega do produto pela Veigamed, e cabe ainda recurso dessa decisão. A aquisição foi feita em 2020 pela Secretaria da Saúde no governo de Carlos Moisés, no início do combate à pandemia da Covid-19, e se tornou um grande escândalo. Daí o clamor da sociedade. Você lembra desse caso? Então, saiu ontem o veredito sobre esse caso dos respiradores aqui de Santa Catarina. Foi estabelecida a responsabilidade solidária entre as partes: Veigamed Material Médico e Hospitalar, Fábio de Ambrosio Guasti, que é empresário, o Pedro Nascimento Araújo, CEO da Veigamed, Elton de Souza Zeferino, secretário de Saúde da época, né, o secretário de Estado da Saúde, o Douglas Borba, secretário de Estado da Casa Civil, também à época, a Márcia Regina Jeremias Pauli, superintendente de gestão administrativa, José Florencio da Rocha, coordenador do Fundo Estadual de Saúde e ordenador primário de despesa, e Carlos Charlie Campos Maia, que é o diretor de licitações e contratos à época, e o Carlos Roberto Costa Júnior, assessor jurídico da Secretaria do Estado da Saúde, também à época. Todo esse pessoal foi condenado, foi responsabilizado de forma solidária a devolver então esse montante de 33 milhões para os cofres públicos. É o caso respiradores ainda em evidência aqui no estado de Santa Catarina. Mas a gente não vê nenhum político envolvido aqui, né? Somente os funcionários públicos envolvidos, funcionários da empresa também que está envolvida aí,
mas os políticos não sabem de nada, não sabiam de nada envolvidos no caso. É engraçado porque na decisão tomada ali no TSE até citam que deram uma colher de chá também para os funcionários, né? Porque sabem de todo o histórico de trabalho deles, mas eles citam ali na decisão que foi infelizmente o momento em que o governo era levado por uma onda política, mas aí os políticos estavam surfando na onda, não apareceram por aí. Não apareceram. TCE, no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, então, aprovando a punição dos envolvidos no caso dos respiradores. E assim a gente encerra o nosso primeiro bloco de informação na manhã desta terça-feira.